Olá pessoal da TV do Norte, boa tarde, eu sou o Marcelo Romero e vim aqui com mais um boletim da 30ª rodada, né, do Campeonato Brasileiro, para a gente falar do desempenho dos paulistas novamente, minha paixão pelo futebol, tamo junto, vamos lá. Vamos começar pelo líder do campeonato, né, pelo Palmeiras. Acho que agora a gente já vai chegando num momento onde cada paulista já entende e sabe pelo que vai poder brigar. Né? Isso é importante também até que a gente coloque nas análises para que vocês possam entender e projetar os próximos jogos e a próxima rodada, que seria a 31ª. Né? Importante a gente falar do Palmeiras, porque o Palmeiras bateu o Ceará, né, por 2-1 ontem no Pacaembu, estava tendo um show na arena do Allianz Parque, da Shakira, e o Palmeiras precisou usar o Pacaembu, mas enfim, sentiu-se em casa novamente. O Palmeiras, até a expulsão do Daverson, que nós tínhamos comentado, falado até nos comentários anteriores, o Daverson passa a ser uma solução e problema, né? Porque esse jeito intempestivo, essa forma de dar aquele, ele até mesmo brinca, que dá um chute na cabeça dele, e aí ele comete uma falta absurda ou faz algum lance complicado e é expulso. Foi o que aconteceu ontem. O Palmeiras vencia o jogo por 2-0. Daverson faz essa falta, né, desnecessária, uma dividida realmente desnecessária, subiu um pouquinho a temperatura do jogo naquele momento, enfim, é expulso e prejudica muito o time, inclusive para o próximo confronto, que é contra o Flamengo. Mas o Palmeiras vai muito bem, né? O Palmeiras tem 62 pontos, é líder, a 30ª rodada acabou acontecendo, faltam 8 jogos para acabar o campeonato, então, para o Palmeiras nesse caso. Então as possibilidades do Palmeiras de ser campeão é muito grande, né? O Palmeiras vem muito bem, o Felipão comentou dos desfalques para o próximo jogo, voltou a ser um pouquinho Felipão, né? Falando um pouquinho da arbitragem, enfim. Mas o fato é que o Palmeiras está muito bem estruturado. Tem confronto agora com o Boca Juniors quarta-feira pela Libertadores, mas está muito bem encaminhado, né? A forma como o elenco se coloca, a forma como o próprio Filipão trata quem entra, quem sai, como ele conduz o grupo. Isso realmente tem sido um diferencial para o Palmeiras. E o Palmeiras vem forte, o Palmeiras continua forte, e eu venho batendo nessa tecla aqui, é o favorito para levar o título. O jogo do sábado que vem contra o Flamengo vai dizer muito sobre os próximos dias, mas a eficiência constante do Palmeiras, esse é o grande diferencial. O Palmeiras vem se mantendo, depois que assumiu a liderança, não se abalou com isso. Né? Alguns times mudam um pouquinho, dá aquela tremida, não. O Palmeiras mantém, o Palmeiras gosta da liderança e mantém essa liderança, isso é muito importante. Vamos falar agora do São Paulo. O Tricolor decepcionou seus torcedores novamente, não teve casa cheia no Morumbi, longe disso. O time jogou contra o Atlético Paranaense, o Furacão. O Atlético Paranaense veio com uma proposta de contra-ataques, imaginando que o São Paulo pudesse agredi-lo, né, pudesse estar mais a fim de jogo. O São Paulo até que tentou, seu técnico fez algumas mudanças do time, tentou mexer daqui, mexer dali, tirou o Nenê, sacou o Nenê do time, sacou o Jusilei, mas a verdade é que o time volta a não render. Teve muita vontade e disposição, mas a dinâmica de jogo do São Paulo, é lógico, sem o Everton, né, machucado, todos sabem, o São Paulo perdeu muito, mas tem uma questão que é a dinâmica de jogo do São Paulo. Os adversários já vêm muito preparados em relação a isso, e até ao atacarem o São Paulo, já se precavém em relação ao contra-ataque, que era até então a melhor arma do São Paulo. O próprio Rojas, que é um jogador que surgiu, que veio contratado pelo São Paulo, muito bom no drible, enfim, mas tem na velocidade a sua principal característica. E os adversários do São Paulo vêm marcando muito bem isso, dobrando marcação, e isso tem causado esses problemas todos para o São Paulo, mas é um problema para o Aguirre, né? Ganha muito bem para isso, como dizem os comentaristas por aqui, e precisa mudar. Eu acho que o grande mérito dele foi de ter colocado o São Paulo onde colocou, mas agora ele vem pecando por não conseguir mudar esse cenário. Né? E aí é que a gente percebe o grande técnico, aonde ele consegue, proposta uma situação, ok, bacana, essa situação muda e ele precisa retomar, ele precisa mudar, precisa mostrar que tem capacidade para que faça essa equipe render mais. O São Paulo hoje é o quarto colocado, com 53 pontos, o São Paulo ainda tem uma situação positiva, se pode dizer assim, em relação à Libertadores direta, porque o Grêmio é o próximo, está um ponto atrás, mas o Grêmio claramente abre a mão do brasileiro, né, pensa só na Libertadores, e o Atlético Mineiro vem tropeçando tanto quanto, assim, até mais que o São Paulo.
né? Talvez o Santos possa chegar no São Paulo mais para frente, mas ainda está longe. E o São Paulo hoje tem a Libertadores direta como principal alvo. A gente comentou um pouquinho sobre objetivos e esse é um dos objetivos do São Paulo, tem que ser mantido, porque o time realmente não tem mostrado força, né, para poder conseguir algo maior. O próximo jogo do São Paulo, inclusive, é contra o Vitória da Bahia, lá na Bahia, no Barradão, e o Vitória vem mostrando força, o Vitória está correndo para não cair. Então será um jogo bem duro, um jogo difícil para o São Paulo. Os torcedores realmente precisam, esperam, né, algo melhor do time, mas o Aguirre não vem conseguindo não. Próximo paulista é o Santos. O time do Santos joga hoje, inclusive, é o fechamento da rodada, né? Vai ser hoje à noite, contra o Internacional lá em Porto Alegre. E a gente pode fazer uma previsão um pouquinho desse jogo, que é o Santos é uma pedra muito grande no sapato do Internacional hoje, que busca continuar na vice-liderança. Porque o Santos, a gente já comentou aqui várias vezes, o Santos encaixou o seu futebol, né? Gabigol sendo alvo aí do Cruzeiro para a próxima temporada, o Cuca já deu respostas, enfim, de que não é o momento de pensar nisso, mas a verdade é que o Santos hoje é um time muito ajeitado, é um time que consegue estar mostrando um dos melhores futebols, né, hoje, mostrando juntamente com os seus concorrentes de cima, mostrando um grande futebol. E tem uma questão do Santos também, que ele se aproxima muito do Atlético Mineiro. Tá 4 pontos, vai jogar hoje, se ganha ficar 1 ponto do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro desce ladeira abaixo e o Santos vem nessa crescente, né, para conquistar a 6ª posição que a gente comentava lá atrás. Então tudo que a gente projetou vem acontecendo. O Santos vem jogando muito bem, é óbvio que um resultado negativo hoje contra o Internacional é completamente aceitável, né, porque o Internacional vai estar com o apoio da sua torcida, enfim, mas eu não descartaria um empate hoje do Santos e até a vitória do Santos hoje lá nos domínios do Colorado. O Colorado vai ter que tomar muito cuidado porque o time da Vila vem forte e vem querendo essa pré-Libertadores e olhe lá se até o final do campeonato a gente não estiver falando do Santos entre os 4, porque o time realmente vem dando muito trabalho, né? Depois que jogar com o Internacional hoje, o Santos pega o Fluminense na Vila Belmiro, né? Então também é um jogo completamente possível. O Fluminense vem jogando, alternando boas e más partidas, e é um jogo onde o Santos tem condições também aí de fazer mais 3 pontos na Vila Belmiro no próximo jogo. Mas vamos falar agora do Corinthians, que dos paulistas é o que vive, né? O futebol é uma gangorra, a gente sabe disso, mas o Corinthians vive um momento muito complexo, talvez o pior momento dos paulistas nessa situação atual, porque perdeu a final, como todos sabem, da Copa do Brasil para o Cruzeiro, né, em seus domínios aqui no Itaquerão. E o time agora vive uma situação complexa, que a gente também já sinalizava aqui no Brasileirão, que é uma situação de rebaixamento. Essa situação ela é clara, porque o primeiro rebaixado hoje, que é o Ceará, que tem 31 pontos, o Ceará está apenas a 5 pontos do Corinthians, né, isso, contando que o Ceará tem um jogo a menos. Então, a linha de corte, se a gente for pensar dessa forma de 31 pontos, que aí já seria a Chapecoense, já chega no Corinthians com 5 pontos. O empate com o Vitória ontem não foi de todo ruim, porque o Vitória não ultrapassa, né, o Corinthians nesse caso. O Vitória continua abaixo, então o Corinthians mantém um concorrente direto entre ele e o rebaixamento, que isso é importante, mas os próximos jogos serão determinantes. O próximo jogo do Corinthians é contra o Bahia, e o pior é a forma como se joga. Se a gente for pensar dessa forma, o Cruzeiro também fica ali naquela posição, mas o time do Cruzeiro, né, o elenco do Cruzeiro é diferente. Então o Corinthians ele não tem mais o que mostrar, não tem mais o que dar. E o Jair Ventura, que antes vivia naquele momento de preparação para a Copa do Brasil, isso acaba, isso zera. A paciência da torcida corintiana, a gente sabe como funciona, é apaixonada tanto para cima quanto também para baixo, e o próximo jogo é contra o Bahia aqui em São Paulo, também no sábado. Então o Corinthians tem vida dura sim e precisa tomar alguns cuidados, porque a zona de rebaixamento se aproxima e terá confrontos aí direto. Vai jogar contra o Botafogo ainda, vai jogar contra o próprio
Vasco da Gama também vai ter confronto direto. Então o Corinthians tem situações complicadas que ele precisa lidar daqui para frente. E é isso, meus amigos. Espero que vocês tenham gostado de hoje, dos comentários da 30ª rodada dos paulistas. E a gente vai voltar segunda-feira que vem para falar da 31ª rodada e aí com posicionamentos, né? Com essas tendências que a gente comentou aí, tá bom? Muito bom revê-los, valeu, obrigado, viu? Um abraço.